Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Vamos começar então as perguntas de hoje, com a pergunta da Regiane, de São Paulo. Ela diz: Caro Paulo, em primeiro lugar eu quero agradecer a você pela minha análise dos ciclos cósmicos, está sendo muito útil para o meu autoconhecimento e evolução na luz. Porém, tenho algumas dúvidas e peço, por gentileza, auxiliar-me, se possível. Fiquei maravilhada com tudo o que li, tanto em sua aula dos ciclos cósmicos, quanto no livro Preveja o Seu Futuro, de Elizabeth Prophet, e ao receber a minha análise foi como se muitas peças se encaixassem neste quebra-cabeças que parece ser a nossa vida. Penso que, de um modo geral, tenho sido uma pessoa com tendências bem mais positivas do que negativas, e assim tenho conseguido absorver mais as influências positivas do que as negativas dos astros em minha vida. Regiane, neste ponto de seu e-mail eu passo a comentar cada etapa. Sabe, não são os astros que são positivos ou negativos, mas sim os astros amplificam diferentes energias em nosso ser. Um exemplo, se uma moça que tem a lua em Câncer é harmonizada, a lua não amplificará energias de desarmonia que não existem. Uma pessoa que tem o Sol em Leão não necessariamente é uma pessoa que só pensa em Deus e no próximo, mas o Sol lhe trará todas as oportunidades para que ela conquiste essa capacidade evoluída de ser. O oposto também é verdadeiro. Uma pessoa que tem a Lua em Leão pode não ser centrada em si mesmo, no eu, pensando só em si, como é a pessoa que tem energias negativas em Leão. Outra coisa, alguns astros são naturalmente uma arma nas mãos do nosso eu inferior. Destes, eu destaco 3. A Lua, que amplifica as energias astrais, mexendo profundamente com o corpo emocional. Marte, que está ligado ao impulso para agir, e se estiver em uma casa onde nós não tenhamos controle sobre as energias, o eu inferior utilizará Marte para nos fazer agir errado e precipitadamente. E Plutão, que é uma porta para o inconsciente e pode trazer grandes problemas na vida social e coletiva, caso hajam energias negativas e mal qualificadas na casa onde ele estiver atuando. Então, continuando seu e-mail, você diz: Claro que por diversas vezes me vi e ainda me vejo sob alguma influência negativa, mas desde que comecei a praticar os ensinamentos dos mestres, tenho buscado estar em sintonia com o meu eu superior. Sou totalmente leiga no que diz respeito às influências dos astros. No máximo, o que sei é que meu signo solar é Escorpião e que o ascendente é Virgem. No mais, o conhecimento que tenho sobre isso é basicamente com relação a algumas características de cada signo apenas. Sempre acreditei ter uma intuição privilegiada, embora nunca tenha buscado formas de fortalecê-la, simplesmente sentia isso. E se confirmou ainda mais quando vi em minha análise que vocês disseram que o 5º raio é o mais importante para mim nesta vida, associado ao fato de que, segundo a análise, eu ter Júpiter em Escorpião, o que me confere uma visão privilegiada que deve ser trabalhada no sentido de praticar a magia do bem. Eu estou me sentindo com uma responsabilidade enorme, Paulo, porque sempre acreditei muito na força do pensamento e agora, mais do que nunca, sei das suas consequências e uma das minhas dificuldades é ter um controle mais efetivo sobre tudo o que penso e sinto.
Por vezes me deparo com pensamentos recorrentes sobre uma situação ou uma pessoa que me causou algum tipo de sofrimento. Recentemente terminei um relacionamento de 6 anos e hoje sei que era um relacionamento kármico, pois nos desentendíamos constantemente, sofríamos bastante. Sei que preciso transmutar esse karma eliminando as energias mal qualificadas que existem entre nós, mas não está sendo fácil. Muitas vezes vêm pensamentos em minha mente e sei que ainda existem mágoas da minha parte, as quais tenho buscado eliminar através da chama violeta. Mas o que posso fazer para atuar de forma mais efetiva sobre esses pensamentos indesejáveis? Para não criar ainda mais karma com relação à pessoa? Por favor, oriente-me quanto a isso. Agora eu respondo. Rejane, você disse que terminou o relacionamento, mas não parece. Quando terminamos algo, deixamos de investir energia, tanto positiva quanto negativa. Concorda? Todos temos uma intuição, uns mais, outros menos. No seu caso, você precisa desenvolver a sua e nasceu com isso marcado como uma coisa importante a fazer. Mais do que isso, as portas da oportunidade, da intuição estão abertas para que você consiga isso, para que você a desenvolva. Quem tem a lua em Escorpião também precisa desenvolver a intuição, mas tem mais bloqueios para isso. Quem tem 4 astros positivos atuando na mesma casa como você tem, aleluia! Aproveite e entenda que este é um caminho mais do que esperado de você. Respondendo então à sua pergunta, você precisa aprender a dominar a sua mente, Regiane. De forma alguma dê continuidade a pensamentos ruins, principalmente se eles fizerem mal a alguém, mesmo que seja você. Que a sua mente seja um veículo para a perfeição divina, mas nunca um veículo para as hordas da morte e do inferno. Sabe? Não há problema algum em pensar em algo horrível, desde que você se livre deste pensamento o mais rapidamente possível. As pessoas pensam, eu estou tendo pensamentos ruins. Não tem problema ter pensamentos ruins. O problema é se manter pensando neles. Os mestres dizem, amigos, que o que difere um aluno de um mestre, eu já disse isso aqui em outros programas, é a capacidade de focar a sua mente naquilo que é positivo, construtivo e bom para todos. Eles ensinam que os pensamentos são como pássaros que pousam nas nossas cabeças. O mestre enxota o pássaro de sua cabeça, se assim o desejar. Um aluno despreparado, ele diz assim, pousou um passarinho na minha cabeça. Por que será que ele está na minha cabeça? Por que será que ele pousou aí? Ele fez caca na minha cabeça. Que ruim. Como que eu vou limpar essa caca? Entende a diferença? Sejam mestres. Enxotem os pássaros da cabeça antes que eles façam a caca. Acorde para a realidade da necessidade de agir. Hoje eu ensinei a uma menina de 12 anos que uma pessoa se torna adulta quando sabe medir a consequência de seus atos. Ocorre que os atos começam na mente. Pare imediatamente os pensamentos, as visualizações, as imaginações que não aprova e não quer ver manifestados. Pare imediatamente qualquer pensamento que traga sofrimento, a quem quer que seja, mesmo ao seu pior inimigo. Pessoas que agem errado estão nas trevas e não sabem o que fazem. Punir é uma função de Deus e não sua. Busque sempre visualizar as pessoas junto aos mestres ascensos, junto a São Miguel, junto a Jesus, a Maria Santíssima. Assim eles terão a oportunidade para se tornarem pessoas melhores. Lembrem-se de Paulo, o apóstolo de Jesus, que perseguia e matava os cristãos, até que viu a besteira que estava fazendo e transformou-se por completo. Lembrem-se de Jesus, que depois da cruz foi ao mais profundo astral, onde pregou a palavra do Senhor por 3 dias. Por que ele fez isso? Porque ele acredita na transformação das almas. Até anjos caídos podem voltar a servir a luz, amigos. Se eles um dia caíram, significa que, se ainda existem, podem voltar atrás e buscar novamente a luz. Só quem não pode é quem não foi criado por Deus, quem nunca saiu da luz. Continuando então o seu e-mail, Regiane, você diz:
Quanto a ter Saturno em Touro, Paulo, eu realmente me cobro e exijo muito de mim, buscando sempre agir corretamente em tudo. Às vezes, acho até que me cobro demais. Não entendi muito bem quando você diz que, entre aspas, se atuar nas perversões desta casa, receberá duras lições até encontrar o caminho das qualidades, fecha aspas. Poderia me falar um pouco mais sobre as perversões e qualidades desta casa? Regiane, as qualidades do quinto raio, nas 4 horas do ciclo do relógio cósmico, que você precisa desenvolver são obediência e respeito às leis de Deus e ao seu plano divino, respeito ao livre-arbítrio do próximo e obediência ao eu superior, alegria, verdade, abundância, ciência, método, vida, saúde, cura, unidade, rejuvenescimento, regeneração, precipitação direta ou indireta do espírito para a matéria. As perversões do quinto raio nas 4 horas são exatamente o oposto. Você precisa anular e consumir. Elas são a teimosia, a desobediência, o desafio à lei e à vontade divina, os erros, a insuficiência, falta das coisas, a morte, a doença, a ausência de virtudes e das coisas espirituais. As necessidades. Quem trabalha bem o quinto raio não tem necessidades. Tudo está à mão. Olhando as qualidades e as perversões, a cada hora do relógio, onde tem um astro atuando, podemos ver se precisamos investir mais ou menos energia naquela casa. Saturno é o astro que age como um professor bem exigente. Se você estiver transgredindo os ensinamentos desta casa, onde Saturno atua, ele vai colocar situações difíceis para você, para que você aprenda da maneira mais difícil a transformar-se. Em outras palavras, a casa onde está Saturno é a casa onde Deus está apontando para você que ou você muda, ou você muda. Não existe meio termo. Há uma exigência forte com relação à sua evolução nesta casa. Continuando seu e-mail. Com relação às influências da Lua, sempre acreditei que fossem positivas, mas ao que me parece, não é bem assim. Por favor, corrija-me se eu estiver errada. A Lua oferece mais influências negativas do que positivas, é isso mesmo? Isso quer dizer que cultuar a Lua, como muitos fazem, não é bom? Parece que por ter a Lua em Aquário, isso amplificaria as energias de ódio, antipatia, solidão e feitiçaria em minha vida. Por mais adversas que sejam as situações e pessoas, nunca cheguei a alimentar sentimentos de ódio, no máximo sentimentos de mágoa, uma tristeza muito grande que com o tempo consigo sempre transmutar, mesmo que demore um pouco. Mas ódio mesmo nunca fez parte dos meus sentimentos. Mas no meu último relacionamento, algumas vezes que nos desentendíamos, sentia que havia sentimento de ódio de outra pessoa em relação a mim, em algumas situações. Isso poderia ser também influência da Lua? Regiane, é como já dissemos antes, a Lua não pode amplificar o que não existe. A Lua não é má. Apenas ela foi criada para amplificar o corpo dos desejos da humanidade. Se o desejo for ruim e não expressar a pura vontade de Deus para a sua vida, então a Lua vai amplificar o mal em sua vida. O problema com o mal é que ele cria vida própria depois que ele é criado. Ele é uma energia mal criada que pensa separadamente, tem uma consciência. E a consequência disso é que o mal tenta escravizar quem o criou. Cultuar a Lua ou participar de rituais lunares, como é muito comum hoje em dia, é um mau negócio. A Lua cheia amplifica as energias astrais da Terra e como a Terra está com suas energias astrais muito pesadas, isso pode trazer problemas. Pode trazer energias kármicas pesadas sobre os seus ombros. Não digo que quando a Lua está linda, nascendo no horizonte, que eu não pare para dar uma admirada nela, paro sim. Mas eu evito o máximo ficar olhando muito tempo para ela. Este é um ensinamento dos mestres ascensos. Os magos negros utilizam a lua cheia para os seus rituais e muitos grupos espíritas também. Isso é porque, neste momento, os espíritos que estão no astral têm mais possibilidade de manifestação, pois o emocional da humanidade está mais à flor da pele. Se o espírito precisa do corpo emocional em seu máximo estado de força, a lua faz esse trabalho.
Regiane continua o e-mail. Paulo, quanto a Marte, que no meu caso está em Libra, você diz trazer grande capacidade de trabalho e realização. Muitas vezes sinto que estou atuando muito aquém das minhas capacidades, ou seja, que poderia realizar muito mais, mas parece faltar-me um impulso para agir e acabo ficando na inércia ou me acomodando com a situação e até perdendo oportunidades importantes. Essa poderia ser uma influência negativa de Marte? Além de trabalhar o terceiro raio, o que mais eu poderia fazer para melhorar esta questão? Regiane, Marte pode fazer você agir errado, mas pode também amarrar você para que nada faça. Com a oração que passei a você, poderá vencer o seu eu inferior e impedir que ele utilize as forças negativas de seu Marte. Mas precisa fazer o comando de luz para Astréia Miguel. Amigos, Astréia Miguel. Se não for o nosso comando de luz da Astréia, o livro de decretos da Summit Lighthouse tem um decreto maravilhoso para Astréia e outro para São Miguel. Façam decretos, invocações a Astréia e Miguel se vocês querem realmente vencer neste mundo, porque as forças astrais e de magia negra são muito fortes e precisam ser anuladas na vida de vocês. A Regiane continua o e-mail. Paulo, percebi que entender esta questão dos ciclos cósmicos é realmente muito importante para todos nós, porque nos orienta a agirmos de acordo com a vontade de Deus. Eu desejo que todos os que estão seguindo a senda da ascensão consigam ter essa compreensão e possam utilizar bem esses ensinamentos, assim como eu estou buscando fazer. Muito obrigado, vitória sempre, Regiane. O Tiago de Belo Horizonte, Minas Gerais, nos escreveu. Ele diz: mas a pessoa fica invisível para ninguém ver ou somente para os espíritos do mal não nos atingir? Obrigado, Tiago. Amigos, o Tiago está se referindo em sua curta pergunta sobre a nossa aula do manto da invisibilidade, que vocês podem encontrar em nossa página de ensinamentos na aula número 15. Olha, Tiago, quando eu peço a Deus para me ceder o manto da invisibilidade, eu entendo que as pessoas que podem me ver, me verão. Mas aquelas que são nocivas à minha pessoa ou ao meu plano divino estarão impossibilitadas de me ver, estejam elas encarnadas ou não. A Ana Cristina de Santos, São Paulo, nos escreveu. Ela diz: queridos Sr. Paulo e Sra. Maria Lúcia, uma vez eu li um livro, e acho que era o Da Ponte para a Liberdade, que falava que a Chorã do Raio Rosa era a mestra Rowena. No grupo de estudos que frequento, ligado à Summit Lighthouse, não se pode sequer mencionar o nome dessa mestra. Afinal, quem é a mestra Rowena e por que existe essa divergência de opiniões entre os grupos? Ana Cristina, Rowena é uma mestra reconhecida apenas pela Ponte da Liberdade. A Summit Lighthouse e o Movimento Eu Sou não falam dessa mestra. Como eu já alertei a vocês antes, essas escolas são confiáveis apenas no período em que os mensageiros dos mestres estavam ativos nelas. Estudando o nosso ensinamento sobre a cronologia das escolas dos mestres ascensos, vocês verão que Geraldine Inocente, mensageira da Ponte, fez a sua passagem em 1961. E até onde eu sei, a mestra Rowena supostamente assumiu o cargo de Chorã apenas em 1964, quando Lucy Littlejohn era dirigente da Ponte, uma pessoa que nós não reconhecemos como mensageira, e muito menos Elizabeth Prophet a reconhece. Por isso eu digo a vocês para seguirem o nosso conselho e estudarem apenas os mensageiros e não as escolas. Busquem nas escolas os livros fiéis dos mensageiros. É importante entender isso. Isso vale para todas as escolas, inclusive a Summit hoje, que já não tem mais como dirigente a mensageira Elizabeth Clare Prophet. Vocês podem ter 100% de confiança nos ditados vindos pela Summit Lighthouse até 1998, dezembro de 1998, quando os ditados ainda eram dados por Elizabeth Clare Prophet. A Ingrid, de Natal, Rio Grande do Norte, nos escreveu, ela diz: bom dia, espíritos de luz. Lendo o vosso ensinamento, encontrei uma palavra que não existe em meu dicionário: chelas dos mestres ascensos. O que significa chelas? Considero-me estudante do taoísmo.
Penso que meu trabalho se encaixa nessa linha. Mentalizo muito meu trabalho em cima do que Jesus faria. Sei que estou longe desta devoção, mas quero crer que sou. Sei que há um caminho, estou paralela nele, mas não estou entrando, talvez por medo, sei lá, mas sinto que falta muito pouco. Penso que estão todos os mestres me assistindo, sem me ajudar a pular para este caminho, porque esperam algo que não sei o que é. Às vezes acho que sou louca e trato os que são piores do que eu. O que vocês têm a me dizer? Estou enraizada na ilusão? Olá, Ingrid. Nós vivemos em um planeta que está coberto pela ilusão maia. É realmente difícil viver na Terra e ser perfeito. Mas os mestres nos mostram que é possível, pois o que um homem já fez, o outro também pode fazer. Acho que os mestres ascensos estão sim olhando por você. Se não estivessem, você não chegaria até os ensinamentos em nossa página. Na Índia, a palavra Shela designa o discípulo de um mestre espiritual, deriva do termo Sela, que por sua vez é derivado de Seta, que significa escravo em sânscrito. Usa-se em sentido amplo para designar um estudante dos mestres ascensos e dos seus ensinamentos. Shela dos mestres ascensos é o discípulo de invulgar devoção e autodisciplina que foi iniciado por um mestre ascenso e que serve à causa da grande fraternidade branca. O Shela é conhecido por obedecer cegamente ao seu mestre. Por isto é conhecido como escravo, pois sua confiança no mestre é tanta que obedece sem restrições, demonstrando entrega total. Se o mestre mandar você pular, você pula, porque você sabe e confia que o mestre quer o melhor para você. Um bom exemplo disso foi Jesus, quando sentiu que a missão era ir morrer na cruz. E ele sabia que, se estralasse os dedos, ele teria todas as forças dos anjos para derrubar todo um exército de romanos e ninguém poderia pôr a mão em cima de Jesus. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas era a vontade de Deus que aquilo acontecesse da forma que aconteceu, porque Jesus precisou morrer na cruz. Ponto. Então, ele foi. Ele obedeceu seu mestre. Ele cumpriu. No mundo repleto de ilusões, somente com o apoio de seu mestre você poderá encontrar o caminho. Quem não confia em Elmore ou Saint Germain pode falar ou escolher Jesus ou Gautama Buda como seu mestre. Sem problemas. Ou até mesmo seu próprio Cristo pessoal interior. Ingrid, estude nossas páginas e busque colocar os ensinamentos em prática. E você verá que é possível atingir a perfeição. O Antônio, de Portugal, nos escreveu, ele diz: Bom dia, Paulo, bom dia, Maria Lúcia, bom dia, colegas e irmãos do grupo Eu Sou Luz. Paulo, você diz que se bebermos um só golinho da bebida alcoólica, abrimos as portas para as entidades do álcool, e que quem faz uso do álcool tem a sua consciência no astral. Paulo, eu fiquei confuso ao ler o livro. A resposta que você busca está no seu interior, de Mark Prophet, compilado por Elizabeth Prophet, na página 41, sob o título A Consciência Crística não é desenvolvida por coisas externas. Eis aqui um enigma. Refiro-me a George Gurdjieff, que escreveu Contos de Beelzebub ao seu neto e outras obras, e que fundou um instituto em Paris. Gurdjieff nunca abandonou as suas cigarrilhas ou a sua vodka. Do ponto de vista de alguns buscadores de Deus, estes hábitos tornaram Gurdjieff inaceitável como instrutor espiritual. No entanto, era um místico renomado, instrutor e guru do grande escritor russo Ouspensky, autor de Tertium Organum. Paulo, como pode um instrutor espiritual e guru fazer uso do álcool e do cigarro? Obrigado e que a paz seja conosco. Olha, Antônio, até onde eu sei, Blavatsky de vez em quando fumava seus charutos. Os mestres pegam o que tem à mão, amigo. Nem sempre eles conseguem uma pessoa realmente preparada para transmitir os ensinamentos. Eles sabem que as pessoas têm seus defeitos. O que Mark Prophet diz a respeito de consciência crística não ser desenvolvida com coisas exteriores
não tem nada a ver com relação ao álcool, porque é exatamente o oposto. A consciência crística só se desenvolve com desapego às coisas exteriores, entende? Então é óbvio que se enquanto nós estivermos apegados aos prazeres externos, nós não conseguimos nos centrar, nos focar na força interior que nós temos para ajudar a aperfeiçoar o exterior. Nós precisamos desenvolver no mundo exterior a perfeição e a beleza do mundo interior. Porque o mundo interior está ligado ao cosmos, que é divino e perfeito. Elizabeth Prophet conta que quando ela ainda estava sob treinamento para ser uma mensageira, ela relutava em parar de comer açúcar. Até que um dia ela viu a entidade do açúcar debochando dela, ela teve vergonha e passou a agir corretamente. Ela conta ainda que usava um lenço vermelho de vez em quando sobre os ombros, ela gostava muito desse lenço. Mesmo Mark Prophet dizendo para ela que aquele lenço atraía forças do astral. O tempo passou e um dia ela sentiu o peso das entidades sobre o vermelho de seu lenço. Ela pediu então: Mark, pode tirar esta entidade sobre os meus ombros? Mark respondeu a ela que ela mesma precisaria tirar a entidade e que o lenço era o responsável. Assim ela aprendeu, com o sofrimento. Ou buscamos seguir os ensinamentos, ou nós mesmos nos limitamos. Eu sei que se beber uma cerveja eu fico todo anestesiado. Os filhos da luz precisam estar alertas, ligados. Nós estamos em Armagedon, precisamos estar prontos para vencer as entidades e as forças anti-Deus. O álcool e o tabaco, por mais inofensivos que pareçam, são portas para que as entidades tomem conta dos nossos corpos. Não podemos pensar com a mesma clareza de antes. Pelo que sei, Blavatsky ainda não ascensionou, e seu apego à matéria pode ser uma das razões. Para terminar este assunto, Antônio, eu quero que todos saibam que os mestres nos pedem para não idolatrarmos a ninguém. E isso serve para os mensageiros e instrutores também. Muitos de vocês elogiam o trabalho que eu e Maria Lúcia fazemos aqui. E outro dia uma colega utilizou a palavra adoro vocês. Adorar é uma palavra muito, muito séria, amigos. Lembrem-se do primeiro mandamento. Amar a Deus acima de tudo, ou seja, adorar a Deus. Amar acima de tudo é adorar. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Quando adoramos pessoas e acabamos por descobrir que elas são humanas e por isso mesmo são sujeitas a cometerem erros, e vemos esses erros, então nós nos desiludimos com elas. Isso está errado e pode nos afastar dos ensinamentos. Blavatsky e Gurdjieff eram, acima de tudo, chelas em desenvolvimento. Ser um mestre encarnado é ainda ser um humano encarnado, ou seja, alguém ainda em busca da perfeição. Não esperem ver mestres encarnados perfeitos. É difícil. Pode até ser que os encontre, mas isso não deve ser a preocupação sua. Não podemos julgar os mestres. E buscar a perfeição no mestre é julgá-lo. Não julgamos para o bem, não julgamos para o mal. O exemplo da perfeição encarnada tivemos com Jesus. Este é o melhor exemplo para nos espelharmos. Jesus nasceu sem karma. Ele teve essa dispensação para trazer aos filhos da luz um exemplo vivo daquilo que é perfeito. Espero ter respondido a sua pergunta. A Denise, de Salvador, na Bahia, nos escreveu. Ela pergunta: por que Krishnamurti e Ballard não conseguiram preencher as expectativas dos associados? E o que significa ascender fisicamente? A Denise está falando sobre o texto da ordem cronológica das escolas, que você encontra no botão Ensinamentos em nossa página, onde está escrito que Krishnamurti repudiou o conceito da sociedade teosófica de instrutor mundial e Ballard morreu sem ascender fisicamente como esperado por seus seguidores. Sabe, Denise, quando durante muito tempo todos esperam por algo que foi amplamente noticiado e são frustrados nessa expectativa, então as pessoas tendem a sentir-se traídas e deixam as escolas. São muitas as especulações em torno das verdadeiras razões que levaram Krishnamurti
a deixar a sua posição de instrutor mundial. A mais conhecida foi dada por ele mesmo quando repudiou a posição de guru e de hierarquia. Em agosto de 1929, aos 34 anos, Krishnamurti dissolveu a Ordem da Estrela e seguiu um caminho solitário. Com seu discurso final na saída da Ordem da Estrela, Krishnamurti traiu a confiança dos mestres, pois a hierarquia que ele negou é de extrema importância na evolução interior que ele prega. As crianças de Deus precisam de líderes espirituais que lhes mostrem o caminho do Cristo interior, assim como precisam entender que existe uma hierarquia cósmica a ser respeitada e obedecida. As religiões servem para ajudar as pessoas a se religarem a Deus. Krishnamurti tinha uma especial missão de ajudar as pessoas a encontrarem o caminho da luz interior, liderando uma organização criada para este fim. As religiões não forçam as pessoas a nada. Elas apenas mostram o caminho para Deus. Todas as 8 grandes religiões são verdadeiramente um caminho para Deus. Os mestres esperavam de Krishnamurti uma organização que ensinasse às pessoas a buscar a luz interior, sem muletas, transmitindo para as pessoas o mínimo de verdade interior, para que elas encontrassem o caminho do coração. Mas, mais que isso, ele era um mensageiro dos mestres, mas ele disse não aos mestres. O curioso é que Krishnamurti continuou a dar suas palestras mundo afora e nunca deixando de ser um instrutor. Por isso, nós entendemos que realmente a razão pelo que ele saiu não tem nada a ver com aquela que ele alegou. Quanto a Guy Ballard ascender fisicamente, isso significa que sua morte, seu corpo desaparecia como o de Jesus desapareceu. Mas isso não ocorreu. Eu não sei se Guy Ballard disse isso ou se as pessoas esperavam isso dele. Não sei, se alguém tiver algum texto com relação a isso, pode nos enviar aqui, será interessante. A Regina de Antônio Prado, Rio Grande do Sul, nos escreveu dizendo: o que é misericórdia? Antes de mais nada, Regina, para responder a sua pergunta, tão pequena e tão importante, vamos buscar a resposta no bom e velho dicionário da língua portuguesa. Misericórdia, no dicionário está escrito: 1. Compaixão causada pela miséria alheia, comiseração. 2. Perdão concedido por bondade pura, indulgência, graça. 3. Graça ou perdão. 4. Antigo punhal que os cavaleiros traziam do lado direito e com o que matavam o adversário derribado, a menos que este pedisse misericórdia. 5. Instituição de piedade e caridade. 6. Misericórdia divina. Não poderíamos, amigos, falar em misericórdia sem falar em Kuan-Yin, a salvadora compassiva do leste, reconhecida como a deusa da misericórdia, iluminadora e intercessora da 7ª era de Aquário. Por todo o Oriente, altares dedicados a esta Mãe da Misericórdia podem ser achados em templos, casas e grutas nos caminhos. Orações à presença dela e à sua chama estão incessantemente nos lábios dos devotos à medida que buscam orientação e socorro em todas as áreas da vida. O nome Guan Shi Yin, como é frequentemente chamada, significa literalmente aquela que considera, vigia e ouve as lamentações do mundo. Segundo a lenda, Guan Yin estava para entrar no céu, porém parou no limiar ao ouvir os gritos do mundo. Guan Yin precedeu o mestre ascenso Saint Germain como Chohan do 7º raio, que é o raio da liberdade, da transmutação, da misericórdia e da justiça divina. Guan Yin é uma das 7 mestras ascensas que atuam no Conselho do Karma, um conselho de justiça que medeia o karma das evoluções da Terra, dispensando oportunidade, misericórdia e os verdadeiros e íntegros julgamentos de Deus a cada corrente de vida na Terra. Guan Yin é a hierarca do Templo Etéreo da Misericórdia, situado sobre Pequim, na China, onde ela mantém o foco de luz da Mãe Divina em favor dos filhos da antiga terra da China, às almas da humanidade e aos filhos e filhas de Deus.
A amada Kuan Yin nos brindou com as seguintes palavras em seu ditado dado a Mark Profit em junho de 1959, na Pérola de Sabedoria, volume 2, número 24. Abre aspas. Suave, mas tremendamente positiva, determinada e persistente é a natureza da paciência divina, que é uma das muitas virtudes contidas na chama da misericórdia vinda do alto. Durante séculos, antes da minha ascensão, eu tão ardentemente amei e desenvolvi a virtude da misericórdia até que me tornei a própria encarnação dessa qualidade divina. Na misericórdia estão contidas a fé, a esperança e a caridade. A fé, sabendo que inevitavelmente a perfeição se manifestará. A esperança, mantendo o conceito imaculado até que se manifeste. A caridade, mantendo aquele amor que nos faz ficar junto ao ser amado e de suas necessidades, até que a eterna perfeição se manifeste. Fecha aspas. Kuan Yin. Muito bonito, não? Na Pérola de Sabedoria, no volume 22, número 23, ditado dado a Elizabeth Prophet por Sanat Kumara, em junho de 1979, o mestre nos diz, abre aspas, a misericórdia é um presente livremente dado e livremente recebido, mas não é um direito. É um privilégio gozado por esses que mantêm um pacto com o seu Criador e comunhão com os santos. É um privilégio que pode ser suspendido quando abusado e mal utilizado. Então, não pressupõe a graça de Deus como concedida, pois pelo seu livre-arbítrio ele pode, ou não, perdoar. Ele pode ou não favorecer com o presente da vida eterna àqueles que choram a ele, Senhor, Senhor. Meus amados, a vida em seu infinito seguirá seu curso, mas as partículas no riacho da vida podem ser criadas, recriadas ou privadas de sua existência, de acordo com o livre-arbítrio do pai e de seus filhos adotivos. Fecha aspas. A amada mestra Porcia ensina que a misericórdia só abraça e tolera as almas que trabalham em prol da vida, no centro do ser, mas a misericórdia jamais tolera a injustiça, que toma o espaço da justiça divina. Portanto, jamais permita que a injustiça humana prevaleça onde a justiça divina precisa atuar. A amada Kuan Yin ensina que a misericórdia é autotransformadora, pois a mesma força que gera este amor é a mesma que será transformada por ele. Amigos, todo o coração anseia por misericórdia. Quão grande é a necessidade mundial por gentileza, ternura, cuidados, e de compartilhar em amizade a interatividade da vida. Faz parte da misericórdia buscar ser gentil com o próximo. A gentileza é uma das ações que mais elevam a alma. Ser gentil, não só em educação, mas em ação. Buscando servir ao próximo, sempre se oferecendo para aliviar o sofrimento daqueles que estão próximos. Seja ajudando no trabalho físico, seja ouvindo os seus sofrimentos, seja curando seus males físicos, emocionais, mentais e espirituais, a gentileza é a chave para abrir os portões da misericórdia divina em sua vida. Seja gentil com as pessoas, Regina. Sejam gentis, amigos, com todos aqueles perto de vocês. De tempos em tempos, a humanidade ganha um grande fluxo de misericórdia divina. Jesus é um bom exemplo para mostrar este amor divino que enviou o seu Filho, nos dando 2000 anos de paz e harmonia, quando o mundo estava tão carente e necessitado. Sanat Kumara foi outro grande exemplo de misericórdia divina. Quando a Terra estava para ser exterminada e Deus permitiu a evolução das almas perdidas, enviando junto com o grande mestre 144 mil seres de luz para iluminar novamente a Terra. Mas a misericórdia é uma espada afiada e de 2 gumes. Ela representa o poder do Espírito Santo que acalenta os desabrigados e necessitados, mas fere mortalmente os transgressores da lei de Deus. A espada que separa o joio do trigo, os maus dos bons.
Na Pérola de Sabedoria, volume 26, número 54, a amada Kuan Yin, em dezembro de 1983, fala à mensageira Elizabeth Prophet. Ela diz, abre aspas, eu vim para recompensar quem quer que seja, a todos os seres viventes, e essa recompensa estará com eles até que, pela totalidade de sua infração, a misericórdia divina, perderam a recompensa, porque eles não cumpriram por completo a lei da chama da misericórdia. Entendam o significado disso. A misericórdia é amor. A misericórdia é iluminação, amados corações. A misericórdia é a transferência de luz. Assim, a esses que não tiveram misericórdia, é retornado a eles, nesta hora, 10 vezes o seu mau uso desta chama da luz. E este, meus amados, é o verdadeiro significado da declaração de que a misericórdia de Deus é eterna. Porque a misericórdia torna-se a presença do julgamento da falta da misericórdia. E vocês entendem, portanto, porque eu sou membro do Conselho Kármico e como me torno na plenitude do meu amor que dissolve a tudo o que é anti-amor. Fecha aspas. O Humanitas nos presenteia com suas palavras em um ditado na Pérola de Sabedoria, volume 27, número 50, de outubro de 1984, dado à mensageira Elizabeth Prophet. Abre aspas. Você não pode opor-se à lei, você não pode transgredi-la. A misericórdia é um presente imenso, não é algo que está numa prateleira. Não é uma próxima toalha de papel no rolo que você arranca e usa, e outra vez limpa e depois se enxuga. É uma dispensação preciosa vinda de Deus. É dada apenas a seus filhos e filhas. Fecha aspas. E para terminar este assunto de hoje, amigo, Sanat Kumara, em 1984, ensinou aos chelas da Grande Fraternidade Branca que a misericórdia é uma chama que é um presente de Deus. O sagrado fogo violeta de Deus, o fogo violeta da liberdade. Repitam comigo agora, amigos, 27 vezes. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. De novo, fala 3 vezes para vocês pegarem comigo. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Ok? Vamos lá. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. Eu sou gentil com o meu próximo, eu sou a chama da misericórdia em ação. O Carlos, de Campo Grande, nos escreveu dizendo: boa noite, Paulo e Maria Lúcia, vitória sempre. Paulo, eu estou montando meu oratório em casa, eu tenho algumas dúvidas. Bom, Carlos, eu vou respondendo então as suas perguntas uma a uma, que eu acho que fica mais fácil, até para as pessoas poderem lembrar. O Carlos então continua: a taça precisa mesmo ser de cristal ou pode ser de vidro comum?
ela tem de ser nova? Olha, Carlos, de acordo com os ensinamentos que tivemos dos mestres ascensos, a taça deve ser de cristal e, de preferência, nova. Taças já utilizadas em momentos festivos para beber bebidas alcoólicas não devem ser levadas ao altar. Eu sei por que você está perguntando isso. Um dia a nossa taça quebrou-se. Não consegui encontrar uma taça. Todos os lugares onde eu ia, eles ofereciam jogos de no mínimo 6 peças. Acabei adquirindo uma espécie de bombonière de cristal, bem bonita, e no formato de uma taça bem grande. Outro dia, por surpresa, vendo um filme de Elizabeth Mark Prophet, notei que Elizabeth tinha uma taça parecida em seu altar. Uma grande taça, parecendo mais uma fruteira pequena, né, ou uma bombonière de cristal. Muito bonito. Pode ser uma opção. Essas peças que a gente acaba ganhando de casamento e nunca usa, esse tipo de coisa. O Carlos continua o seu e-mail. Ele pergunta: onde eu consigo a imagem de Shiva e de Vishnu? Carlos, estas imagens são facilmente encontradas nas grandes cidades e lojas com produtos orientais ou roupas e objetos indianos. Fora isso, algumas lojas de produtos esotéricos também as têm. Durante muito tempo eu queria Lakshmi, eu não encontrava. Aí eu resolvi pedir a Lakshmi. Eu comecei a pedir: Lakshmi, eu quero uma estatueta sua. Lakshmi, eu quero uma estatueta sua. Todo dia que eu lembrava, eu falava. Quando eu vi uma estatueta, eu lembrava de pedir. Aí um dia me apareceu, eu cheguei numa loja, um antiquário, não tinha nem porquê de ter essa estatueta lá, e ela estava lá, me esperando. Foi quando eu entrei na loja, a primeira coisa que eu vi foi a estatueta. O altar não tem que ser montado de uma vez só, você pode ir montando o altar aos poucos. Mais uma pergunta do Carlos, ele diz: Nossa Senhora da Conceição ou Nossa Senhora de Fátima, posso colocar uma delas no altar? Carlos, em geral, estes nomes são todos para a mesma mãe, a mãe de Jesus. Ela aparece em vários lugares do mundo. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, etc. São todas a mesma mãe de Jesus, que apareceu em lugares e situações diferentes. Assim, é claro que você pode colocar em seu altar quantas e diferentes imagens de Maria Santíssima desejar. A próxima pergunta do Carlos é: as velas brancas de Alfa e Ômega podem ficar juntas depois de acesas? Olha, Carlos, não vejo por que não devam ficar. Não sei se eu entendi bem o que você quer dizer com essa pergunta. A princípio, são 2 velas brancas no altar, a gente acende uma para Alfa, uma para Ômega, uma do lado da outra, e depois apaga no final do ritual, ou mantém acesa até elas queimarem completamente. Mais uma pergunta do Carlos, ele diz: comprei uma espada flamígera de São Miguel. Posso deixá-la deitada sobre o altar? Carlos, a espada deve ficar no altar, sim, mas de preferência dentro de uma bainha, e é claro, desde que não hajam crianças por perto desse altar. Você já ouviu a nossa aula sobre a espada? Nessa aula você pode encontrar muitos dos ensinamentos de como utilizar corretamente a espada de São Miguel. O Carlos continua: a mesa que eu comprei é de 1,40 por 40. Vou colocar uma pedra de granito nas medidas da mesa em cima dela e depois vou cobrir a mesa com uma toalha branca. Isto está certo? Sim, Carlos, a toalha branca e o granito são recomendados para o altar. Carlos pergunta: você sabe onde eu compro uma pirâmide para colocar a cadeira de oração? Olha, Carlos, depende do tamanho da sua pirâmide. Eu acho que nas casas de produtos esotéricos mais importantes elas têm. Agora, hoje em dia na internet você consegue encontrar muita coisa. Eu tenho certeza que se você procurar por pirâmides na internet, você vai encontrar. A outra pergunta do Carlos, ele diz: quando escrevemos as cartas para o Pai ou os mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca, após alguns dias vamos queimá-las. A panela de barro utilizada neste momento deve ficar em cima da mesa de oração ou podemos deixá-la em outro lugar? Sabe, Carlos, eu pessoalmente prefiro levar a panela para fora de casa na hora de queimar.
pois o mau cheiro do papel queimado impregna as cortinas. Depois lavamos a panela e ela volta para o altar, mas nunca a colocamos no altar, mas sim embaixo dele. E só tiramos debaixo do altar para os rituais. Neste momento, deixamos na frente do altar, ao chão, e as pessoas vão colocando as cartas para queimar. Como você, pelo que entendi, deixa as cartas para queimar depois, talvez durante a semana você vai colocando as cartas e no final de semana você queima, deve colocar a panela de barro no chão à frente do altar. O Carlos pergunta: as fotos de familiares ou amigos ficam em cima da mesa do oratório? Depois da oração devemos tirá-las ou devemos aguardar pelo pedido feito? Carlos, isso depende do seu coração. Cada caso é um caso. Eu costumo deixar no altar, aos pés de uma das imagens dos mestres, e só tiro quando o problema está resolvido. Vamos ouvir agora o depoimento da nossa colega Graça, de Curitiba. É com grande alegria que nesta tarde presto este depoimento para que todos saibam o que a Fraternidade Branca significou e significa em minha vida. Falarei então sobre alguns acontecimentos de minha vida relacionados diretamente com minha vida familiar e pessoal. Não é fácil, acreditem. Todas as mães amam seus filhos com todas as forças da alma e do coração e inquestionavelmente esperam receber ao menos um mínimo de respeito, afeto, consideração. Tais sentimentos, entretanto, parecem estar mortos ou então pertencentes ao passado, à geração dos anos 30, 40 ou 60, quando os pais eram não somente amados e respeitados, mas constituíam um motivo de orgulho para essas gerações. Nasci e cresci num lar bem constituído, educada por pais amorosos, cuidadosos e que deram enorme importância à minha educação, tanto como pessoa como futura profissional. Meu meio social era ótimo. Fui educada em um dos melhores colégios da capital, recebendo uma esplêndida cultura geral e uma formação moral e espiritual condizentes com a época e a sociedade em que vivia. Infelizmente, usando o livre-arbítrio que a todos é concedido por Deus, dei um corte, tomei a direção contrária, hoje estou certa, ao plano divino estabelecido pelo Pai para mim, para esta encarnação. Casei. E casei com um homem diferente, que não havia nascido nem crescido num ambiente pelo menos semelhante ao meu. Desnecessário é dizer que tal passo só me trouxe infelicidade, depressão, desvalorização, baixa autoestima, frustração. Meus filhos nasceram. Ele faleceu em 94. Fiquei só com uma avó de quase 100 anos, uma mãe também idosa e 3 filhos ainda muito jovens para criar e educar. Cometi então outros erros. Achei que poderia e deveria dar a eles tudo aquilo que de meus pais recebera. O mesmo amor, o mesmo padrão de vida, a mesma educação cuidadosa. Porém, não soube impor limites e fazer o que está escrito na Bíblia. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Colhi o que plantei, porque permiti os abusos, os maus tratos, a falta de respeito. Mas a proteção do alto nunca falha. E há alguns anos atrás, por intermédio de uma amiga especial, conheci Maria Lúcia Andrade Vieira e, pelas mãos dela, abracei a Fraternidade Branca. Como é natural, a princípio meio relutante e um pouco incrédula, mas a semente plantada vingou e germinou. Saí do estado depressivo, comecei a entender melhor causas e consequências em minha vida. Então, pouco a pouco, foi chegando o dia em que minha fé na grande Fraternidade Branca e em tudo que aprendi e estudei sobre ela seriam postos à prova. Um verdadeiro teste, como um ordalho de fogo. Dei um basta, um chega pra lá decidido em cada um dos meus filhos e os entreguei a todos nas mãos de Deus e nas de São Miguel Arcanjo. Decretei como nunca em todos estes anos de contato com a grande Fraternidade Branca. E os pedidos de força e coragem, que nem sei bem porquê, sempre vinham à minha mente, foram atendidos. Libertei-me.
As hostes celestiais me protegeram, amenizaram a minha dor, deram-me energia, força e coragem que eu tanto pedia para iniciar finalmente um novo ciclo em minha vida. Não um ciclo de solidão, mas de solitude, ciente de que a amada presença divina eu sou, é minha vida, minha força e meu poder. Reencontrei meu caminho, e a Deus Pai, a São Miguel Arcanjo, ao amado Mestre Ascensionado Saint Germain, e a todos os seres de luz que me auxiliaram nesta jornada e me auxiliam no caminho de volta ao lar, a minha profunda gratidão. Meu nome, Luz. Bem, voltei a estudar e tocar piano, que eu havia abandonado há 30 anos, tendo o piano durante esses 30 anos permanecido fechado na minha sala. Voltei a tocá-lo com a mesma alegria, a mesma felicidade dos meus 18 anos, com a mesma emoção. No Dia das Mães, recebi uma graça maravilhosa das mãos do Arcanjo Miguel e do amado Mestre Ascensionado Saint Germain. Um cartão em homenagem ao Dia das Mães dos meus 2 filhos, dos meus 2 rapazes, Davi e Manuel Carlos, a quem eu não via há alguns meses, porque eu assim havia decidido. E eles, por livre iniciativa, pelo seu livre-arbítrio, resolveram que no Dia das Mães fariam contato comigo através desse cartão que foi maravilhoso. Um conteúdo maravilhoso, palavras maravilhosas, e eu me senti muito grata e emocionada pela graça alcançada. A São Miguel Arcanjo e ao Mestre Ascensionado Saint Germain, do fundo do meu coração, a mais profunda gratidão. Deixo a todos que me ouviram um grande abraço e os votos de que confiem, acreditem e trabalhem com a grande fraternidade branca, porque ela é a nossa força, é a nossa coragem e é o nosso verdadeiro caminho. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.